Eu me chamo Rafael Camiragus e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso de Engenharia Elétrica sob orientação do professor Dr. Tiago Oliveira Weber. O trabalho é intitulado Detecção de Esquizofrenia por meio de aprendizado de máquina a partir da análise de ERP em dados de EEG. Bom, essa apresentação está dividida em 5 grandes blocos, começando pela introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e conclusões. Contextualizando um pouco, então, a esquizofrenia, ela é um transtorno mental que afeta o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta e é caracterizada por alucinação, delírio, isolamento social e outros fatores. Fazendo um comparativo sobre números de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia no Brasil e no mundo, em 1990 esse valor foi de 416 mil pessoas no Brasil e em 2019 subiu para 780 mil pessoas. Nos mesmos anos, né, então 1990, no mundo todo foram de 16 milhões de pessoas e em 2019 foram 27 milhões de pessoas. Esse valor, né, absoluto, logicamente tem um aumento grande, porque a população aumentou muito, mas a gente pode perceber que tem também um pequeno aumento na porcentagem. Isso se dá também pelo fato de que hoje existem o diagnóstico da esquizofrenia é mais amplo, existem mais tecnologias, então isso influencia para ter mais pessoas, né, em termos de percentual, mais pessoas com diagnóstico positivo. Como motivação do meu trabalho, um dos grandes motivadores é a falta de tratamento adequado no transtorno. Por diversos fatores, como a dificuldade no diagnóstico, não existe um exame específico para tu detectar esquizofrenia em alguém até hoje. Né? Então, ele depende de diversos exames fisiológicos, exames psíquicos e além de um acompanhamento de um profissional de saúde, através de conversas para entender o histórico do paciente. E também são realizados vários exames para descartar outros transtornos e possíveis doenças. Então isso gera um custo elevado, né, de ter que fazer tantos exames, de ter que ter um acompanhamento médico e dificulta o acesso, né, também como consequência. Além de tudo isso, né, existe um grande preconceito e até um desconhecimento sobre o que é o transtorno. Esse preconceito, até o termo esquizofrênico muitas vezes é usado de forma pejorativa e existe um desconhecimento, né, de um preconceito e um desconhecimento em cima do que é o transtorno. Muitas pessoas não veem como de fato algo médico e veem como talvez uma frescura da pessoa, o que não tem nada a ver, né? Então, além de todos os outros fatores, ela também carrega esse estigma da população. E também como motivação tem um aumento da utilização de IA na área médica, que é um assunto que eu me interesso bastante. Como objetivos, então, o objetivo geral é desenvolver um modelo para auxiliar na detecção de esquizofrenia a partir de sinais de eletroencefalograma, né, que é a sigla EEG, e objetivos específicos, análise dos dados e extração de características, implementar diferentes métodos de aprendizagem de máquina, reduzir a complexidade computacional dos modelos e uma comparação dos desempenhos com os demais modelos da literatura. Bom, falando da fundamentação teórica, então, o eletroencefalograma foi idealizado pelo neurologista alemão Hans Berger na década de 1920 e é um exame que, através de eletrodos, né, que são os canais espalhados no couro cabeludo do paciente, ele analisa a atividade cerebral para usar em estudos e diagnósticos. Então, ele é utilizado bastante em diagnósticos de diversas doenças e transtornos, como é o caso de epilepsia, transtorno déficit de atenção, né, TDAH, encefalopatia, que é um termo mais abrangente para doenças cerebrais, e problemas com sono no geral, né, também são bastante utilizados os exames de eletroencefalograma. Ele pode ser aplicado basicamente de duas formas, através de uma forma mais espontânea ou através de algum teste específico. A forma espontânea seria, por exemplo, no estudo do sono, no qual o paciente ele recebe, todos os canais são colocados no seu
couro cabeludo e ele fica normal ali, dorme, age normalmente. Então, de forma espontânea, essa atividade cerebral é captada. Ou também através de algum teste específico, como é o caso do ERP, que é o estudo presente nesse trabalho, que é Event Related Potentials. Então, é basicamente a atividade cerebral como resposta a algum evento, alguma coisa específica. No caso aqui, a gente vai ter 3 tarefas específicas que geram essa atividade cerebral. Para o estudo do eletroencefalograma, é muito importante um entendimento das regiões do cérebro. Aqui no meu trabalho eu vou focar um pouco mais nos 2 córtices, que é o córtex motor e o córtex somatosensorial, bem no centro dessa imagem, né, nas cores azuis e nas cores azul e roxa. Mas é muito importante o entendimento de toda a parte, de todo o cérebro, né, para conseguir focar melhor o que é a atividade, porque uma atividade que tem a ver com aquela parte do cérebro vai ter uma atividade cerebral mais forte naquela região. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o porquê que essas regiões de córtex são importantes. Bom, contextualizando então a relação, né, entre o eletroencefalograma e a esquizofrenia, eu vou falar um pouco sobre esse sistema de previsão que os animais têm, os seres humanos e outros animais também têm. Então, são mecanismos preditivos presentes em seres. Eles são responsáveis por fazer previsões de sensações e experiências esperadas, de forma a facilitar os processamentos e ajudar na diferenciação do que é de fato esperado e o que é inesperado. Esse sistema de previsão ele depende de 2 mecanismos, o chamado a cópia eferente, o efference copy, e a descarga corolária, corollary discharge. Esses termos, eu até trouxe os termos em inglês, porque na literatura em português não é muito encontrado, é um assunto um pouco mais recente, então não é muito encontrado esses termos, por isso que eu trouxe também o termo original em inglês. Basicamente, essa cópia eferente de um plano motor, de uma ação esperada, é enviada ao córtex sensorial, onde gera uma descarga corolária da consequência sensorial esperada do ato motor. Então, sempre quando um animal, um ser humano, vai fazer uma ação, esse ato motor é precedido de uma cópia eferente e essa cópia eferente ela dispara uma descarga no córtex dessa consequência sensorial esperada. Durante esse ato, as sensações esperadas são subtraídas das sensações reais, gerando essa net suppression, uma supressão de rede. Quanto maior a correspondência entre as duas, então, quanto maior a sensação esperada se equiparar ao de fato qual foi a sensação obtida real, maior vai ser a supressão de rede e isso resulta no processamento de ações motoras de forma mais econômica e eficiente. E uma falha, né, um erro nessa previsão pode ser muito custosa para o animal. E estudos atestam que pessoas com esquizofrenia apresentam menos evidência dessa atividade prévia à ação e menos supressão do som gerado, sendo consistente com a disfunção da cópia eferente e da descarga corolária. Então, aí que está a relação, né? Pelo menos esse estudo traz bastante essa relação. Então, se uma pessoa com esquizofrenia tem um sistema de previsão pior, ele não vai conseguir uma supressão tão boa e isso vai resultar numa supressão de rede menor do que pessoas que não têm esquizofrenia. E, bom, só adicionando mais um ponto, essa diferença, né, que se estudada entre pessoas que têm e que não têm o diagnóstico positivo, ela é muito difícil de ser percebida. Então, o uso da inteligência artificial cabe muito bem, o aprendizado de máquina entra muito bem nisso. Uma revisão bibliográfica, algumas topologias que aplicam os 4 métodos que eu vou trazer nesse trabalho, que é árvore de decisão, floresta aleatória, redes neurais e máquina de vetores de suporte, são muito utilizados em pesquisa sobre o câncer, junto com técnicas de pré-processamento como extração de características. Eu vou trazer isso ao longo do trabalho. Redes neurais convolucionais, que são algumas redes neurais um pouco mais complexas, ainda mais utilizando o Deep Learning, né, que aumenta ainda mais a complexidade, foram utilizadas na decodificação e visualização de sinais de eletroencefalograma, atingindo resultados de até 84% de precision.
mas nesse caso não foi usado para fazer a previsão da esquizofrenia, e sim a decodificação e visualização dos sinais. Por fim, o método de aprendizado de Various Kernels, ou MKL, foi utilizado para detectar a esquizofrenia num conjunto de 80 pessoas. Porém, os dados foram coletados através de MRI, que é ressonância magnética, e não eletroencefalograma, e atingiu uma accuracy de 80%. Bom, vamos então para a metodologia, começando pelas ferramentas computacionais utilizadas. Foi utilizada a linguagem de programação Python, que é muito comum em tratamento de dados e aplicação de machine learning. E algumas bibliotecas utilizadas foram Pandas, para manipulação e análise desses dados, o NumPy, que é para manipulações matemáticas, então uso de matrizes e funções, sklearn, que é o scikit-learn, para aplicação do aprendizado de máquina, tanto na parte de métodos quanto da divisão do conjunto, para treinamento, validação e teste, matplotlib, para plotagem de gráficos e visualização, Seaborn, que também faz uma manipulação de dados, mas nesse caso é utilizado para a criação dos mapas de calor, que são os heatmaps, e o SciPy para cálculos estatísticos mais específicos, como a kurtose, entropia e também cálculos de potência de banda na parte de frequência. Por fim, o ambiente de desenvolvimento, por fim das ferramentas computacionais, o ambiente de desenvolvimento utilizado para a linguagem Python foi o Google Colab, que facilita bastante a implementação. Ele inclusive disponibiliza a aquisição de planos com GPUs mais potentes para que seja possível ter um treinamento mais rápido. Falando sobre a base de dados, ela é composta de medições de 81 indivíduos, sendo 49 deles diagnosticados já com esquizofrenia e 32 sem. Foram realizadas 3 tarefas, que são os ERPs, o Event Related Potentials, são 3 tarefas que resultam na medição da atividade cerebral. São elas o pressionar de um botão e um som é gerado logo na sequência. Esse som ele é salvo para ser reproduzido como uma segunda tarefa, apenas a reprodução do som. E por fim, é apenas o pressionamento de um botão, sem nenhum som ser emitido depois. São realizados, todo o conjunto é feito 100 vezes, então são separados 100 ensaios de 3 segundos cada ensaio. Então, no primeiro, que é o pressionamento de um botão e um som é gerado, a pessoa fez isso 100 vezes seguidas. E daí foi feita uma separação de 3 para cada 3 segundos, considerado um ensaio. E dentro de cada um desse ensaio são feitas 3.072 amostras, no intervalo de 3 segundos e uma frequência de 1024 Hz. Tudo isso gera uma quantidade de dados de mais de 74 milhões de linhas, totalizando mais de 40 GB de dados, porque além dessas linhas tem também os parâmetros de entrada, que são os dados pessoais, que é o sexo, idade e anos de educação, e também 64 canais, que são os eletrodos espalhados no couro cabeludo. Os canais são mostrados nessa imagem, A gente pode ver que eles estão separados em 2 grupos, que vai do A1 até o A32 e do B1 ao B32. Somados dão 64 canais. Essa nomenclatura de A e B é a nomenclatura da própria empresa que disponibiliza o sistema de medição, que é chamada Biosemi. E a gente pode ver nessa figura que a gente tem uma nomenclatura específica que é utilizada em eletroencefalograma. Então, o eixo central é denominado de Z, então a gente pode ver os eletrodos ali central como CZ, em cima o FCZ, embaixo o CPZ, todos têm a letra Z que representa o eixo central. Conforme vai indo para a parte externa, para a direita do couro cabeludo, são os números pares que vão incrementando. Então, o número 2, 4, 6, 8. Para a esquerda são números ímpares, 1, 3, 5, 7. E cada letra que precede os números é referente à região do cérebro. Então, o C é a região central, o C o P é parietal, o F é frontal, o O occipital e assim por diante.
Falando então sobre as etapas aplicadas, inicialmente então foi escolhida o conjunto de dados, o dataset. Esse conjunto de dados está disponibilizado num repositório online, né? Não foi criado para esse trabalho, foi utilizado um banco já existente. Porém, foram aplicadas algumas técnicas de pré-processamento. O conjunto de dados disponibilizado já havia passado por algumas dessas técnicas e foram aplicadas algumas outras técnicas em conjunto. Após essas técnicas serem aplicadas, foi dividido um conjunto total de dados foi dividido em 3 conjuntos: o conjunto de treinamento, de validação e de teste. É importante essa divisão em aprendizagem de máquina, porque uma parte do conjunto de dados é utilizado para, de fato, treinar a máquina e tu testa o desempenho dela com 2 conjuntos, o conjunto de validação e o conjunto de teste. Por que é feita essa separação? Porque dessa forma tu pode ir alterando o teu modelo usando o conjunto de validação para testar ele, e tu pode ir alterando parâmetros e hiperparâmetros do modelo para que tu consiga atingir um desempenho melhor. Mas se tu só usa um conjunto para alterar o desempenho, alterar os hiperparâmetros para obter um desempenho melhor, talvez tu esteja viciando o teu modelo para só ter resultados bons para esse conjunto específico. Então, o que é feito é utilizado 2 conjuntos para testar, um conjunto de validação e, posterior, por final, um conjunto de teste. Eu vou falar sobre cada uma dessas etapas. Então, após a divisão dos conjuntos, é utilizado o conjunto de treinamento para realizar o treinamento dos algoritmos. São 4 algoritmos apresentados nesse trabalho: árvores de decisão, floresta aleatória, redes neurais e máquina de vetores de suporte. Após, então, fazer o treinamento dos algoritmos, é utilizado o conjunto de validação para validar os métodos treinados e fazer o ajuste de hiperparâmetros. Nessa etapa, pode retornar para a parte de treinamento. Então, é alterado o hiperparâmetro e volta para um novo treinamento. Isso pode ser feito até quando a pessoa decidir que quer parar. Após a tomada dessa decisão de parar, é feito a definição do modelo final. A partir desse momento, não se deve mais alterar o modelo. Então, é utilizado o conjunto de teste para validar qual foi o desempenho final desse modelo, evitando dessa forma o overfitting, né, que é o que eu comentei, que é tu viciar um modelo para só ter um resultado bom para aquele conjunto de dados. Isso seria o overfitting. A gente tenta evitar utilizando esses 3 conjuntos. No final, né, após essas etapas, é feita a comparação com outros trabalhos que utilizaram esse mesmo dataset. Alguns pré-processamentos já haviam sido realizados, que nem comentado, pelos autores que juntaram esses conjuntos de dados. Então, alguns desses pré-processamentos foram a aplicação de um filtro passa-alta de 0,1 Hz, a interpolação de canais atípicos, a divisão dos dados contínuos em segmentos de ensaios individuais. Isso aqui é o que eu comentei, que foi a tarefa inicial, eram 100 vezes a pessoa, digamos, apertando o botão e um som sendo emitido, 100 vezes seguidas. Então, foi feita a divisão em segmentos individuais de 3 segundos cada. Todos eles contendo uma tarefa, né? Pressionar o botão. Então, a pessoa pressionou 100 vezes o botão, com um intervalo entre cada pressionamento. Também é feita uma correção na linha de base, entre menos 100 milissegundos e 0 milissegundos antes do evento, de forma a centralizar a ocorrência do evento nesse intervalo. Também é feita a rejeição de ensaios individuais atípicos, entre outros pré-processamentos. Bom, a partir daqui foram os pré-processamentos de fato aplicados por mim durante o trabalho. Então, que nem eu comentei, né, é muito importante o entendimento das regiões do cérebro no eletroencefalograma para tu conseguir escolher eletrodos que têm mais relação com aquela atividade. Nesse trabalho foi estudado o impacto em todos os 64 eletrodos e foi percebido que, de fato, né, a região central dos córtices, onde é o córtex motor e o córtex somatosensorial, tem mais relação com as atividades propostas nas tarefas. E era o esperado. Atividades como pressionar um botão, escutar um som,
são atividades motoras, que dependem de uma ação voluntária, de um movimento muscular, e isso está muito relacionado à parte dos córtex sensoriais, que é o córtex motor e o somatosensorial, que eles se localizam, né, na região central do couro cabeludo. Sendo assim, foram escolhidos 9 eletrodos localizados nessas regiões, sendo eles o eletrodo FZ, FCZ, CZ, FC3, C3, CP3, FC4, C4 e CP4. Fazendo uma análise estatística dos dados, sobre o diagnóstico da esquizofrenia, 32 dos indivíduos, dos 80 indivíduos, não tinham esquizofrenia, então apresentaram negativo para o diagnóstico, e 49 apresentaram positivo para o diagnóstico. Dessa forma, esse conjunto de dados está um pouco desbalanceado, né? Então isso vai ser usado para algumas tomadas de decisão na sequência. Sobre o sexo, 67 dos 81 indivíduos são do sexo masculino e apenas 14 são do sexo feminino. Um estudo apontado pelo Instituto de Métricas de Saúde aponta que 52% da população total que foi diagnosticada como positivo para esquizofrenia é do sexo masculino e 47,5% do sexo feminino. Isso apresenta que traz uma conclusão de que não há uma clara evidência de que tem um sexo que tem muito mais ocorrência de esquizofrenia do que o outro. Então, não seria ideal a gente avaliar, junto com os dados medidos, o sexo da pessoa também, para tentar chegar em alguma conclusão. Então, esse vai ser um dos motivos que, posterior, os dados pessoais de sexo serão removidos para treinamento. Sobre a idade, a gente pode ver aqui nessa imagem que ela é um pouco mais bem distribuída, né? Então, de 18 até 65 anos tem ocorrências, sendo que alguns momentos não tem muito. Então, entre 30 e 40 anos tem alguns anos que não tem nenhuma ocorrência. E a gente pode observar, através das duas curvas traçadas em vermelho e azul, que parece que eles mantêm uma relação parecida ao longo de todos os anos. Então, olhando de uma forma rasa, a gente não consegue afirmar que tem uma diferença da idade. E já que o conjunto de dados é pequeno, talvez a gente possa chegar em conclusões erradas avaliando a idade também. Então, nesse caso, ela não vai ser levada em conta também. O anos de educação, a gente também consegue tirar algumas conclusões sobre isso. A gente consegue ver, talvez, uma tendência que a partir de 16 anos de educação ocorre uma mudança, né, que pessoas passam a não ter esquizofrenia, analisando esse conjunto de dados, mas também é um conjunto muito pequeno. A gente tem alguns dados estranhos, assim, tem um ano que tem uma quantidade enorme de pessoas com aqueles anos de estudo, e tem anos que não tem nenhuma. Então, com um banco de dados tão reduzido, de novo, a gente poderia estar chegando em conclusões que não estão corretas. Então, esse é o motivo pelo qual também os anos de educação não vão ser levados em conta. Então, a partir disso, né, sobram os dados medidos nos 9 eletrodos escolhidos. A partir desses 9 eletrodos, é feita a extração de características do sinal. As medições são medições de tensão ao longo do tempo. E de uma forma de conseguir representar esse sinal como uma entrada para cada pessoa, para cada indivíduo, é feita a extração de características e essas características vão representar o sinal. Então, é utilizada a tensão média, a tensão RMS, o desvio padrão da tensão, potência de banda, a kurtose e a entropia, tentando dessa forma representar da melhor forma o sinal. Algumas técnicas de pré-processamento que vão ser aplicadas é a normalização, análise do coeficiente de correlação entre variáveis e análise de componentes principais, que é o PCA. A normalização ela é muito aplicada em aprendizado de máquina e ela visa normalizar, ou seja, todo o conjunto de dados, transformar eles numa escala igual. Nesse caso, eu utilizo valores de -1 a 1 através do Min-Max Scaler, que pega o menor valor da base antiga e transforma em 1, em -1,
e o maior valor é 1. E todos os outros valores ficam proporcionais entre -1 e 1. A análise do coeficiente de correlação entre variáveis vai ser aplicada através de um mapa de calor, que ela verifica qual é a correlação entre duas variáveis. Ela é analisada de 2 a 2 e dessa forma é possível verificar qual é a correlação, ou seja, de que forma cada variável se comporta. Então, se é percebido que sempre que uma variável aumenta, a outra aumenta também, ela provavelmente vai ter uma correlação forte. Isso vai ser explicado durante a análise do mapa de calor. E por final, a análise de componentes principais, na quais a gente tenta representar todo o conjunto de dados em algumas componentes principais que conseguem explicar muito bem esses dados. Os métodos que nem citado anteriormente, os métodos de aprendizagem de máquina utilizados é árvore de decisão, floresta aleatória, redes neurais artificiais e máquinas de vetores de suporte. Os hiperparâmetros, então, das árvores de decisão foram utilizados o Criterion, aplicando o Gini, Entropy e Log Loss, o MaxDef, o Mean Sample Split, Max Features, Max Leaf Nodes e CCP Alpha. Os valores ali estão representados, que valores que foram utilizados. Então foram feitas essas combinações de todos esses valores, resultando em centenas de combinações. Para o caso de floresta aleatória, foram utilizados os mesmos hiperparâmetros de árvore de decisão, porém utilizando também o número de estimators, que é basicamente a quantidade de árvores de decisão dentro da floresta. Em redes neurais, esses foram hiperparâmetros utilizados, ressaltando ali as camadas ocultas, como Hidden Layer Size, e dentro dos parênteses são quantos neurônios tem em cada camada. Então, o primeiro, por exemplo, seriam 3 camadas ocultas com 5 neurônios cada. De hiperparâmetros de máquina de vetores de suporte, nós temos os mostrados nessa imagem. As métricas de desempenho, então, utilizadas é a matriz de confusão, Accuracy, Precision, Recall e F1 Score. Todas essas 4 podem ser obtidas através da apresentação de uma matriz de confusão, que nada mais é do que os 4 possíveis resultados colocados numa matriz. Então, se um caso era verdadeiro, era positivo para a esquizofrenia, e o resultado obtido foi positivo, então vai ser um verdadeiro positivo. Pode ser um verdadeiro negativo, um falso positivo e um falso negativo. E dessa forma é possível calcular a accuracy através dessa fórmula, o precision, o recall e o F1 score, que é uma média harmônica de precision e recall. Bom, falando um pouco então dos resultados, aqui eu apresento as curvas de tensão pelo tempo para alguns canais. Então, nessa imagem eu apresento do canal FZ, que ele fica bem no centro, ali no córtex, então é uma região onde se espera que tenha bastante atividade cerebral das atividades. A gente pode ver que, de fato, a gente consegue enxergar mais ou menos o que parece ser ali uma resposta a alguma atividade. Então, na tarefa 1 e na tarefa 2, isso fica bem evidente, logo depois do instante zero, que de fato foi feita a mudança de base para de fato o instante zero ser quando a pessoa realiza a tarefa. Então a gente consegue ver que tem algo acontecendo ali naquele momento. A tarefa 3 não é tão visível isso, tem mais ruídos. O mesmo ocorre para o eletrodo CZ, que fica também numa região central ali do córtex. As tarefas 1 e 2 são bem visíveis o que está acontecendo. E conforme vai se afastando da região central, onde teoricamente vai ter menos atividade cerebral, porque são regiões onde o foco são outras, tem outros papéis, como emoções, pensamentos, a parte criativa, tem regiões do cérebro que é a parte mais visual, então não são muito as atividades ali motoras, Então, de fato, a gente pode perceber que o eletrodo F8 já tem uma resposta um pouco mais ruidosa, Na tarefa 1 está quase imperceptível que aconteceu alguma coisa, na tarefa 2 ainda está um pouquinho mais, e na tarefa 3 também imperceptível. E o P10, ou mais um exemplo, um pouco mais afastado ainda, a gente vê que
não consegue perceber nada. Então, caso a gente utilizasse esses eletrodos na nossa análise, a gente estaria utilizando dados que não fazem muito sentido. Então, a gente poderia chegar em respostas que não condizem com o esperado. Aqui é apresentada a extração de características dos sinais para um eletrodo, para 3 eletrodos, porém para um indivíduo só. Então tem os valores de tensão média, tensão RMS, desvio padrão, potência de banda, curtose e entropia. E aqui com os valores normalizados, que nem eu comentei, né, foi normalizado de -1 a 1, então os valores são apresentados também. Aplicando a análise de componentes principais, o PCA, com os dados não normalizados, a gente obtém essa curva. Essa é um scree plot, no qual no eixo Y a gente consegue ver o Explain Variance Ratio, que é basicamente o quanto da variabilidade dos dados é explicada por aquela componente principal, e no eixo X a gente vê as componentes principais, né? Da 1 a 10 nesse caso. Com 5 componentes principais, a gente tem 88,41% da variabilidade, ou seja, do Explain Variance, da variância explicada. Para os dados normalizados, com 5 componentes a gente tem um pouco menos, a gente tem 82%, mas isso é esperado, né? Aplicando a normalização, é esperado que tenha uma complexidade um pouco menor em cada componente, né? Cada componente explique um pouco menos. Aqui, com 8 componentes principais, a gente teria a mesma variância explicada que a gente tem no caso anterior. Com um mapa de calor, a gente consegue entender a correlação entre duas variáveis. Então, onde está mais forte a correlação, são variáveis que afetam, teoricamente, a saída de uma forma mais semelhante. Desse jeito, a gente pode remover variáveis através desse mapa. Então, nesse trabalho, foram removidas variáveis que têm uma correlação forte, que é de 0,9 para cima, em módulo. Então, menos 0,9 até -1 e mais 0,9 até +1. Nesse caso, foram removidas 26 variáveis. Esse mapa aqui mostra essas 26 removidas. Nesse caso, a gente pode observar que não tem nenhuma ocorrência de correlação maior do que 0,9, porque elas foram removidas. Então, a ideia é que, dessa forma, a gente manteve apenas uma das duas que tinha uma correlação forte e, teoricamente, não vai afetar muito a saída, reduzindo a quantidade de parâmetros. Então, computacionalmente algo favorável. Por final, também é plotado o heatmap do PCA. Então, a gente tem utilizando 5 componentes principais, dá para observar que, de fato, cada componente conseguiu explicar uma parte diferente. Por isso que a correlação entre eles é quase zero. Trazendo um pouco, então, dados, né, desempenho do conjunto de validação, sem os pré-processamentos de normalização, correlação e PCA, a gente vê que a árvore de decisão teve valores um pouco melhores, a não ser para redes neurais, que teve um recall de 100%. Esses valores eles variam muito porque tem poucas entradas. O conjunto total são 81 indivíduos, porém, após dividir entre conjunto de validação e teste e o treinamento, sobram apenas 20% para cada conjunto de validação e teste. Então, tem muito poucas amostras. Aqui o mesmo a gente pode ver para com normalização, também a árvore de decisão teve resultados um pouco melhores. Parâmetros removidos com a correlação de variáveis, então removidos 26 parâmetros, ficando com 28. Aqui a gente teve as redes neurais e a máquina de vetores de suporte tendo um resultado um pouco melhor. E também para PCA, também redes neurais teve algum resultado bom ali e a árvore de decisão também. Agora, para o conjunto de teste, os valores mudaram um pouco. A árvore de decisão continuou tendo um resultado melhor, mas a floresta aleatória teve um resultado muito inferior. O mesmo foi para a normalização, que a árvore de decisão teve resultados melhores. Para a correlação, a remoção através da correlação, a árvore de decisão não foi muito bem e, na verdade, quase nenhum teve um comportamento muito bom. A máquina de vetor suporte foi um comportamento um pouco melhor. E, por último, com o PCA, a gente teve também ali a máquina de vetor suporte com alguns resultados bons, mas a árvore de decisão foi um pouco mais coerente. Apresentando então as matrizes de confusão,
para a árvore de decisão para o melhor modelo. Então, a gente teve 8 verdadeiros positivos, né, que a gente pode ver ali 1 e 1, né, na classe prevista e classe real. A floresta aleatória também teve uma quantidade boa de verdadeiros positivos, mas ela teve bastante negativos, né? Então a gente pode ver o 13 e o 6 foram resultados errados. Aqui para redes neurais também teve 8 verdadeiros positivos e 3 verdadeiros negativos. E máquina de Vector Sport teve até 1 a mais de verdadeiro positivo, 9. Aqui eu trago uma comparação entre as topologias, né? Então, comparando daí a accuracy entre os 4 modelos, a árvore de decisão teve o melhor, isso é a média entre os 4, então teve de 70,58%, quando a floresta aleatória teve o pior desempenho. Fazendo um comparativo com outros trabalhos da literatura, a gente vê que a árvore de decisão teve um desempenho um pouco acima de um trabalho do Ahmad, de 2022, porém abaixo dos outros 3 trabalhos. E os demais, redes neurais e máquina de vetor suporte, foram muito semelhantes a esse trabalho de 2022 e a floresta aleatória teve o pior desempenho. Os modelos que mais atingiram desempenhos altos, ali de accuracy acima de 90%, aplicaram técnicas bem mais complexas, como o trabalho de Kare, Bajaj e Akaira, foi utilizando uma rede neural convolucional com mais de 60 milhões de parâmetros treináveis. Trazendo algumas conclusões, então, é muito importante a seleção adequada dos canais para fazer esse estudo, porque a gente percebe que, dependendo da região do cérebro, a atividade cerebral não condiz muito com a atividade. Então, canais, nesse caso, mais centrais dos córtices, fazem mais sentido. A dimensão do conjunto também não é ideal. Ela tem muito poucos dados, né? Só 81, então seria muito interessante conseguir aumentar essa quantidade de dados. Porém, foi visto que técnicas de extração de características, como PCA e coeficiente de correlação, são eficientes na redução do parâmetro sem impactar muito o desempenho. Então, dessa forma, mesmo que não é objetivo uma redução computacional, é sempre interessante, né, por N motivos. Então, é um ponto bem interessante. E, por fim, a árvore de decisão e floresta aleatória, apesar de serem parecidas as implementações, elas tiveram resultados bem diferentes. A árvore foram os melhores e a floresta os piores. Isso provavelmente se dá porque, com tão poucos dados, uma floresta aleatória, como implementada com no mínimo 50 árvores, com uma profundidade mínima de 5, faz com que precise de uma complexidade muito grande para poucos os dados. Então, obtém resultados não muito satisfatórios. Como trabalhos futuros, né, algumas sugestões e ideias de trabalhos futuros seria a ampliação do conjunto de dados, né, que nem eu comentei em alguns momentos, que eu acho que foi um dos principais problemas, né, apresentados nesse trabalho. Algumas outras combinações de técnicas de pré-processamento com métodos de aprendizado, alguns métodos mais complexos, como CNN, né, que nem é o caso daquele trabalho que atingiu um desempenho muito forte. Análise dos dados por faixas de frequência, né, isso seria interessante para poder isolar os tipos de onda. A gente sabe que cada tipo de onda corresponde a alguma atividade, né, alguma divisão das tarefas. Então, tem tarefas que tem ondas que dizem respeito a um estado mais profundo, são ondas delta. Ondas beta são atividades de concentração. Então, talvez filtrar por tipos de onda faça sentido. Utilizando metaclassificadores com múltiplas entradas para cada indivíduo, dessa forma a gente aumentaria o conjunto de dados. Então, mantendo 81 indivíduos, ao invés de ter uma entrada para cada indivíduo, a gente teria N entradas e a saída, que tem que ser única, que é ter ou não ter esquizofrenia, seria feita através de um metaclassificador que faria uma votação entre todas as saídas para eleger a que mais teve saída de um tipo. Então, se tem 5 entradas para um indivíduo ao invés de uma, a gente vê 3 foi de uma e 2 de outra, então a que mais teve vai ser a respectiva saída. E por fim, a aplicação dos modelos numa clínica médica ou no hospital, com acompanhamento de algum profissional de saúde, para que possa validar melhor esses métodos.
Então é isso, muito obrigado